Bom, gente, olá, eu sou a professora Juliana Marins e hoje nós estamos aqui para iniciar, o nosso módulo de redação oficial a partir do Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Nesse curso a gente vai observar questões teóricas, a gente vai dar uma olhadinha aí nessas questões do manual e a gente também vai resolver exercícios aplicando essa teoria aí que a gente vai ver, Então, em princípio, as provas, as questões que falam sobre redação oficial vão levar em consideração as informações que estão no Manual de Redação da Presidência da República. Ele está disponível na internet, você pode dar um Google e você vai achar, é um PDF que tem 138 páginas. E aí você vai se perguntar, bom, a gente vai ver tudo dessas 138 páginas? Não, a gente não vai ver tudo, a gente vai ver o que é mesmo do nosso interesse, assim, com foco para o concurso, Quer dizer, para os concursos que têm aí redação oficial como matéria, como no conteúdo programático, Então, a gente vai focar bem assim, de modo bem direcionado mesmo, para as questões que caem nas provas, para aquelas questões que interessam mais assim, aí as pessoas que estão se preparando aí para os concursos, E a gente não vai, obviamente, falar de todo o manual, até porque o manual é extenso, então tem muitas informações ali que não são necessárias para o nosso curso efetivamente, mas tem questões que são muito importantes, tem questões que a gente vai abordar em profundidade, tem coisas que a gente precisa entender bem direitinho para poder fazer aí, para poder fazer as provas com tranquilidade, para a gente poder aí obter bastante sucesso aí nas provas que a gente vai realizar aí. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, a primeira parte do nosso curso, vai falar aí dos aspectos gerais da redação oficial. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. Então, a gente tem que pensar que a redação oficial, tem a ver, é um comunicado, são comunicados, é um conjunto de comunicados do poder público, certo? Então, o setor público se dirige, ao próprio setor público, um órgão se dirige a outro, ou o setor público se dirige ao público através da redação oficial, do conjunto de gêneros textuais que a gente está chamando aqui, A gente está usando aí um rótulo genérico, que é a redação oficial, certo? Muito bem. Redige que tipo de coisa? Atos que são normativos e comunicações, certo? Atos normativos, obviamente, o nome está dizendo, normatizam, dão norma, regulamentam, E as comunicações de uma maneira geral, tá certo? Então, a redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, o uso do padrão culto da linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade. A gente vai olhar para esses aspectos da redação oficial bem direitinho, pormenorizadamente, mais adiante. Então, visto isso, vendo assim, essa definição mais geral, a gente já pode passar, para uma citação que eu retirei mesmo do Manual de Redação da Presidência da República, que diz o seguinte: esses mesmos princípios, que princípios são esses? Impessoalidade, clareza, uniformidade, concisão, uso da linguagem formal, aplicam-se às comunicações oficiais. Elas devem sempre permitir uma única interpretação e ser estritamente impessoais e uniformes, o que exige o uso de certo nível de linguagem. Então, a gente tem que pensar o seguinte, um determinado nível de linguagem é aplicado a esse tipo de texto com que objetivo? Com o objetivo de que a interpretação desses textos seja única e que seja impessoal e que seja uniforme. E a gente vai ver aí, depois a gente vai ver por que tem que ser impessoal, por que tem que ser uniforme, como fica impessoal, como fica uniforme. Mas é necessário a gente entender que quando lá no manual a gente lê um nível de linguagem, um certo nível de linguagem, o que a gente está falando aqui é de norma padrão, uso da denotação e foco no conteúdo, Então a gente vai ter que sempre que pensar, quando a gente for, analisar uma questão que fale, sobre aspectos da redação oficial, principalmente questões mais genéricas, mais gerais, que, por exemplo, caem muito nos concursos, assim, questões do tipo para a gente observar nas opções ou então para fazer o julgamento do item, se o texto está condizente, com aquilo que se prevê
no manual de redação da Presidência da República, no que se refere ao caráter impessoal, né, ao uso do padrão e tudo mais. Então, a gente tem que sempre observar que vai prevalecer o quê? O uso da norma padrão, tem que prevalecer o uso da denotação, e o uso da denotação aqui, a gente tem que entender como o uso de uma linguagem que é a linguagem literal. Certo? Então aqui a gente não vai encontrar, por exemplo, figuras de linguagem, né? A gente não vai usar certos recursos expressivos que comumente a gente vê nos textos literários, que a gente vê nas crônicas mesmo, nos jornais, ou mesmo até em reportagens, digamos assim, que usem, né, uma linguagem mais criativa, né, que façam um uso mais criativo da linguagem. Aqui a gente não vai ver nada disso. Aqui tem que ser dito aquilo que tem que ser dito e de maneira clara, para que todos entendam a mesma coisa, né? Por quê? Eu não posso ter um ato normativo, por exemplo, que regulamente uma determinada coisa e esse ato não seja claro. E esse ato dê margem a múltiplas interpretações. Isso, obviamente, vai criar um problema no que se refere ao meu objetivo, né? Então, por isso aqui a gente vai ter o predomínio da linguagem literal. E o foco no conteúdo, né? Que está de acordo com essa coisa de usar a linguagem literal, né? Predominando aí o uso da denotação. Por quê? A gente tem que ter o foco no conteúdo e não na linguagem. Ou seja, o que eu quero é transmitir a mensagem. O que eu quero é que a minha mensagem chegue ao meu receptor de maneira precisa, de maneira clara, da maneira como eu idealizei na minha cabeça. Então, isso não pode, obviamente, esbarrar em problemas linguísticos, né? Quer dizer, a linguagem não pode ser um problema para isso. Então, visto isso, dá uma apagadinha aqui. Visto isso, o que acontece? Eu tirei aí uma outra citação, né? Para a gente poder entender um outro aspecto aí, que é o seguinte. Então, nesse quadro, fica claro também que as comunicações oficiais são necessariamente uniformes. Ou seja, elas têm que seguir um determinado padrão, né? São padronizadas. Pois há sempre um único comunicador, que é o serviço público. E o receptor dessas comunicações ou é o próprio serviço público, no caso de expedientes redigidos, né, de um órgão para outro, ou um conjunto de cidadãos ou instituições tratados de forma homogênea, que a gente vai chamar pelo nome genérico de o público, certo? Então, o que acontece, né? A gente tem aí, né, o uso de um certo nível de linguagem, certo? Que tem a ver com o objetivo que a gente tem aí, né, com esse tipo de texto, né, os textos, né, que a gente está chamando de redação oficial, e a gente vai ter aí esses textos, né, padronizados, né, uniformes. Por quê? Porque eles são sempre de um mesmo tipo de remetente para um mesmo tipo de destinatário. Obviamente, isso vai trazer certas implicações que a gente vai ver mais adiante. Então, vamos entender aqui um pouquinho agora, né, como é que isso funciona, né? Então, a gente vai ter em nosso item 1, que é a linguagem nos textos e comunicações oficiais. Então, por que usar um determinado nível de linguagem, como a gente tinha dito antes, né? A gente viu lá que no próprio texto, né, na citação que eu retirei e botei aqui pra gente, né, a gente vê que o próprio manual da Presidência da República fala num certo nível de linguagem que deve ser adotado. Então, como é que a gente pode justificar isso, né? Por que eu vou usar um certo nível de linguagem? Então, primeiro, aí na letra A, a gente tem aqui é o caráter público dos documentos. Os documentos que são redigidos pelo poder público são documentos públicos, ou seja, são documentos que têm que estar acessíveis, têm que ser acessíveis a todo mundo, a todas as pessoas, né? Todo mundo, e outra coisa, todo mundo em qualquer tempo, inclusive, né? Os documentos redigidos, né, no âmbito do poder público são documentos que, inclusive, ficam disponíveis, né, por muitos e muitos anos, né? Para toda a história, na verdade. Então, por exemplo, ainda hoje, né, século XXI, a gente tem acesso, por exemplo, a documentos do século XVIII, documentos do século XIX, e a gente consegue, desculpem, a gente consegue compreender, né, o que são esses atos, a gente consegue compreender esses documentos. Por quê? Porque eles preservam, né, certas características que ainda hoje a gente encontra nos documentos, né, que são escritos no século XXI, né, hoje em dia. Então, a gente tem sempre que pensar, né, que os documentos, né, do poder público, né, esse tipo de redação, esse tipo de texto, né, é um tipo de texto que tem que estar disponível à comunidade, e está disponível para a comunidade
ao longo do tempo, né? Então ele tem que durar no tempo nesse sentido. Linguisticamente falando, ele tem que durar no tempo. E aí, uma outra coisa que, né, que faz a gente pensar, né, na necessidade de se utilizar um determinado nível de linguagem é a própria natureza dos atos, né? Os atos são normativos, tá certo? Eles estabelecem regras de conduta, regulamentam o funcionamento de órgãos. Ora, a gente já tinha falado isso aqui, né? Quer dizer, se os atos são normativos, se eles, né, regulamentam órgãos, se eles apontam modos de proceder, né, se eles indicam condutas e tudo mais, o que acontece? Esse tipo de texto tem que ser claro, tem que ser preciso e tem que ser inteligível para qualquer um. Qualquer pessoa que tenha contato com esses textos tem que poder, efetivamente, compreender aquilo que está sendo dito no documento, porque, afinal de contas, senão o ato não cumpre o seu papel, o ato não cumpre o seu objetivo, tá certo? Então é fundamental entender que as comunicações que partem dos órgãos públicos federais devem ser compreendidas por todo e qualquer cidadão brasileiro. É claro que a gente vai pensar aí que todo e qualquer cidadão brasileiro, com a ressalva, a gente poderia aí, esse texto também, essa parte também é uma citação do manual, a gente poderia aí, né, dizer que é todo e qualquer brasileiro escolarizado, né? Evidentemente, as pessoas menos escolarizadas vão ter uma dificuldade de compreensão, mas essa dificuldade de interpretação, né, de entendimento, a gente vai relacionar com a falta da escolaridade, mas isso não pode ser uma propriedade do documento. O documento tem que estar acessível para todo mundo. Então, o documento tem que estar redigido de maneira a ser acessível a todo mundo, né? Então, é um compromisso também do Estado garantir que a educação chegue a todo mundo. Então, é de se esperar, seria o ideal, né? Todos nós gostaríamos que fosse assim, que todos os brasileiros tivessem um nível de escolaridade tal que todos os brasileiros tivessem acesso a esse tipo de texto, no sentido de que todos os brasileiros pudessem compreender esse tipo de texto, tá? Mas aí isso tem que ser uma propriedade do documento, porque o documento tem que estar escrito de tal maneira que seja acessível para todo mundo, né? E a gente deve guardar essa informação, isso vai ser importante para a gente entender coisas no futuro, né? Coisas daqui a pouquinho. Então, continuando aí com isso, não é indicado, né, o uso de uma linguagem restrita a certos grupos, como gírias, regionalismos, vocabulários ou jargão técnico, né? Por exemplo, o economês, né, aí termos, né, ligados à economia, enfim, ou então, por exemplo, termos técnicos ligados à tecnologia e informática, coisas do gênero, né? Pois sua compreensão é dificultada. O que vai acontecer aqui? Então, se você tem aqui, né, desculpa. Então, se você tem, por exemplo, um texto que tem que ser acessível a todo mundo, é óbvio que eu não posso aí ter uso de expressões, né? Fazer usos aí que vão comprometer o entendimento por todo mundo, né? As gírias, por exemplo, são um problema porque as gírias são datadas, né? As gírias são retratos de épocas diferentes. Então, como a gente tinha dito antes, esses documentos são públicos, né? E ficam disponíveis para as pessoas ao longo do tempo, é necessário que a gente use aí uma linguagem que também de alguma maneira dure no tempo, né? Que a gente faça um uso aí de uma linguagem que dure no tempo. E se esse documento tem que ser acessível a todos os brasileiros, então ele tem que ser redigido de maneira que todos os brasileiros possam entender, e aí a gíria está ligada a um determinado segmento social, está ligada a um determinado tipo de grupo, e aí, quer dizer, é acessível para aquele tipo de grupo, não é acessível para todo mundo, né? Não é necessariamente acessível para pessoas de todas as idades, tá certo? A mesma coisa de regionalismos, né? Se a gente tem aí vocábulos, né, que estão muito presos, muito relacionados com determinada região, obviamente ele vai ser entendido, ele vai ser interpretado por pessoas daquela região, mas não das outras, né? E se a gente tem aí o jargão técnico, evidentemente, isso também vai criar um problema, porque pessoas que não são especialistas, né, naquela área do conhecimento, essas pessoas não vão ter acesso ao conteúdo do tal documento se ele estiver escrito usando aí, né, um jargão técnico qualquer. Enfim, a gente vai ter aí uma dificuldade, e não é esse o objetivo, tá certo? É adequado que se use assim o padrão culto da língua. E há consenso de que o padrão culto é aquele que, isso é importante a gente pensar. Primeiro, se observam as regras da gramática formal, e B, né,
se emprega um vocabulário comum ao conjunto dos usuários do idioma. Isso é muito importante. Quando a gente fala em norma culta, no geral, a gente está pensando, né, num uso muito rebuscado, em algo que a gente não usa no cotidiano, né, em coisas que a gente aprende na escola, mas que depois muitas vezes a gente não usa. Aí você lembra da mesóclise, tá certo? Isso aí faz uma bagunça na sua cabeça. O que você tem que pensar, e isso é muito importante quando você for avaliar uma questão, né, em que você tenha que julgar lá a afinidade do texto, né, com esse tipo de redação, né, com esse tipo de estruturação, é pensar que norma culta não significa um rebuscamento, né? Não significa usar vocábulos que as pessoas não entendam, que as pessoas não usem. Não significa isso não. Significa, por um lado, né, usar as regras formais da gramática, aquelas que a gente aprende na escola, os usos que são prescritos pelas gramáticas normativas, os usos que são consagrados, né, pela tradição, os usos que são consagrados pela tradição gramatical, tá certo? Aqueles mesmos que a gente aprende na escola, inclusive a mesóclise que a gente não usa, inclusive uma série de elementos que aparecem aí, né, nas gramáticas, mas que a gente efetivamente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na fala espontânea, a gente não usa, mas que a gente aprende, então a gente aprende a decodificar, tá certo? A gente aprende a reconhecer, a gente aprende a interpretar, e por outro lado, usar um conjunto de vocábulos comuns aos usuários da língua. Então, não é fazer uso de um vocabulário rebuscado, de fazer uso de palavras que já não se usam mais no português, não é nada disso, né? O que a gente quer aqui é o quê? Que você consiga detectar justamente esse problema numa determinada questão lá na sua prova, tá certo? Então, por exemplo, pode ser que tenha lá uma opção cheia de termos, de palavras que a gente não use mais. Então, isso está inadequado, isso não está dentro daquilo que é prescrito, aquilo que a gente deve fazer para redigir um texto oficial, tá certo?